Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos realizar a 48ª oração do nosso propósito de fé. Faltam apenas 2 para completarmos 50 orações do nosso propósito de 70 orações. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, honestamente é desafiador, mas tem sido uma bênção. Cada oração, cada palavra, cada meditação tem edificado a minha vida. E eu tenho certeza que tem também edificado a vida de todos aqueles que estão vivendo esta fé. Não pare, o caminho é para frente. Então, vamos em frente, com Jesus na frente. E você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Saiba que aqui você será recebido de braços abertos. Nós vamos realizar a oração, mas antes eu quero dizer a você o seguinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Sorria. Sorria diante das lutas. Sorria diante dos problemas. Sorria diante dos desafios. É isso mesmo. Sorria, porque sorrir faz bem para os músculos faciais e faz bem também para o nosso coração. Se você permitir que as palavras ruins, negativas, que os acontecimentos ruins, negativos dominem a sua mente, dominem o seu coração, infelizmente você vai passar mal, entendeu? Então, sorria diante dos desafios. Sorria não porque está sendo fácil, mas sorria porque você sabe que você não está sozinho. Então se alegre em Deus, se alegre no Senhor, se regozija na presença do Rei da Glória. Aleluia. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo aqui para você. Quando nós servimos a Deus, temos a nossa vida nas mãos do Senhor, entregamos ao Senhor o que temos, o que somos, o que havemos de ter e de ser. Nessa hora, o Senhor, Ele nos blinda. O Senhor, Ele nos blinda. O Senhor, Ele coloca sobre nós uma proteção. Ele nos reveste de luz. Para que você entenda, é como se nós estivéssemos andando e a luz do Senhor estivesse sobre nós. O que acontece? Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por desafios, por dissabores, nós vamos passar por situações difíceis, mas aí o que acontece? Quando nós passarmos por essas situações, a gente continua dentro da luz. O salmista, ele disse assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, a luz do Senhor, ela continua sobre nós. O segredo
é que mesmo no vale da sombra da morte, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos invocando ao Senhor, nós estamos meditando na palavra do nosso Deus. Então, enquanto nós estivermos centrados, focados no nosso Deus, no nosso Senhor, então a luz do nosso Senhor nos revestirá. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Vamos lá. É como se, vamos dizer assim, quando uma pessoa, ela está, por exemplo, dentro de um automóvel, certo? A pessoa está dentro de um automóvel. E a pessoa ela vai passar por dentro de um túnel. Às vezes acontece das luzes do túnel não funcionarem. Desculpa, não funcionarem. Por exemplo, geralmente nos grandes centros, né, principalmente nas capitais, tem túneis. E acontece, às vezes, de ter problema na iluminação desses túneis e ficar escuro. E só ter a claridade ali realmente dos faróis dos carros, né? Mas mesmo quando você está passando ali por dentro do túnel, você está protegido, de certa forma, dentro do seu automóvel. E você tem a luz dos faróis para iluminar ali o seu caminho. Então, o vale da sombra da morte é como se fosse, vamos dizer assim, um túnel, né? Que nós estamos passando por esse túnel, mas estamos dentro do nosso automóvel. E nós temos a luz do automóvel que vai clarear a estrada. Assim é quando nós estamos na presença de Deus e passamos pelo vale da sombra da morte. A palavra de Deus ela vai nos guiar, ela vai nos dirigir, ela vai nos inspirar. E dentro da presença de Deus nós estaremos guardados, nós estaremos protegidos. O vale da sombra da morte, ele representa tempos difíceis, ele representa a má notícia, ele representa uma doença, uma enfermidade que a pessoa vai ter que enfrentar, um tratamento que a pessoa ela vai ter que fazer. O vale da sombra da morte, ele representa uma decepção, uma frustração, um abandono, uma rejeição. O vale da sombra da morte, ele representa uma traição, uma ameaça de morte. O vale da sombra da morte, ele representa uma situação de guerra, uma situação de calamidade. O vale da sombra da morte é aquele lugar. Por que chama Vale da Sombra da Morte? Chama Vale da Sombra da Morte porque muitas pessoas já morreram nesse lugar. Muitas pessoas não conseguiram vencer, superar, né, esse lugar ou essa circunstância. Por exemplo, tem pessoas que elas não conseguem superar uma separação. Tem pessoas que elas não conseguem superar um divórcio. Tem pessoas que elas não conseguem superar uma traição. Tem pessoas que elas não conseguem superar uma demissão. Tem pessoas que elas não conseguem superar uma falência. Tem pessoas que elas não conseguem superar uma rejeição, um não. Tem pessoas que elas não conseguem superar o passado. Tem pessoas que elas não conseguem superar uma palavra de derrota, de fracasso, de miséria que alguém deu para ela. Tem pessoas que elas não conseguem superar, né, o vale da sombra da morte. E elas acabam por ficarem e sucumbirem e morrerem no vale da sombra da morte.
Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus, ele não é como os homens, na sua grande maioria. Ele não é como as mulheres, como o ser humano em geral. Geralmente o ser humano, ele quer estar conosco quando nós estamos bem. Mas quando nós estamos passando por problemas, dificuldades, muitos se afastam. Então, eu quero dizer para você o seguinte: Deus, ele não é homem e nem é mulher. Deus é sagrado, é divino. Você pode contar com ele em tempos bons e você pode contar com ele também no vale da sombra da morte. Você pode contar com ele. Se hoje você ganhou, você pode contar com Deus na vitória. Mas se hoje, porventura, você perdeu, algo aparentemente deu errado para você, porque tem coisas que não é perda, é livramento, tem coisas que pode não ter dado certo hoje, mas fica firme que vai dar certo amanhã. O Deus abrirá uma nova porta, trará uma outra oportunidade e algo melhor e maior vai acontecer lá na frente. É só você não desistir, é só você permanecer, perseverar. Muito bem, então o que acontece? Quando a pessoa ela teve um dia ruim, algo deu errado para ela, ela pode contar com Deus. Esse é o bom de crermos e servirmos a Deus. Por que que os ditadores e alguns líderes, por que que alguns homens perversos que já governaram nações tinham inveja de Deus? Você já ouviu falar de homens que tiveram inveja de Deus? Por que que alguns governantes, eles têm inveja de Deus? Por que alguns sistemas de governo até de certa forma perseguem e proíbem a fé em Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Por quê? Você sabe por quê? Porque quando você está falando com uma pessoa que crê piamente, verdadeiramente em Deus, por mais que você tente passar medo, pavor, terror para aquela pessoa e desespero, na hora a pessoa já vai pensar no versículo que diz assim: a Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, mas sim aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então eu não temo ao homem, eu temo a Deus. Olha a resposta. Aí o que acontece? Os governantes, eles vão chegar e vão dizer assim: olha, você tem que se submeter ao governo, independentemente de qualquer coisa. E aí a pessoa vai dizer assim: mas a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia também diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então acontece o seguinte: eu vou obedecer às leis, eu vou obedecer ao governo. Mas se o governo criar leis contra a fé, contra Deus, então eu não vou obedecer ao governo não, eu vou obedecer a Deus. Porque entre obedecer a Deus e ao governo, eu prefiro obedecer a Deus. Olha a resposta. O governo, ele vai tentar, eu digo governos totalitários, ditatoriais, governos de homens maus, eles vão fazer de tudo para que as pessoas não tenham fé em Deus. Porque é difícil você
abater, é difícil você destruir uma pessoa que verdadeiramente ela tem fé em Deus, porque a pessoa que tem fé em Deus, verdadeiramente, se o médico disser assim para ela, olha, você só tem um dia de vida, a pessoa ela vai sentir o baque, obviamente, né, porque ela é ser humano, mas ao mesmo tempo ela vai chegar e ela vai lembrar da passagem que diz assim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então na hora a pessoa vai pensar assim, peraí, se o viver é Cristo, o morrer é lucro, então o médico está dizendo que eu só tenho 24 horas de vida, então o dia da minha morte é o dia do lucro. Então a minha vida está na mão de Deus. E a Bíblia também diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Então a minha vida está na mão de Deus. Se for 24 horas de vida que eu tenho, graças a Deus, a minha vida está na mão do Senhor. Você está entendendo? Então assim, a pessoa que ela verdadeiramente crê na palavra de Deus, nas Escrituras, os acontecimentos deste mundo não conseguem atingi-la, afetá-la, como atinge e afeta pessoas que não têm a fé em Deus. A pessoa que não tem fé em Deus, diante de qualquer luta, diante de qualquer problema, ela já pensa em morrer e cometer suicídio. A pessoa que tem fé em Deus, ela sabe que os homicidas não herdarão o reino de Deus, incluindo os suicidas. Amanhã eu vou falar só sobre a questão dos suicidas, porque tem pessoas que às vezes elas têm dúvidas, sabia? Acerca disso. Mas a Bíblia ela é muito enfática a esse respeito. E não deixa dúvidas. Essa que é a realidade. E eu vou lhe falar uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Há pessoas que elas estão afastadas do caminho do Senhor, passando por lutas, passando pelo vale da sombra da morte. E essas pessoas já pensaram em dar cabo da própria vida. Mas essas pessoas, elas sabem que se elas fizerem isso, elas irão para o inferno. Então, eu já atendi várias pessoas que disseram assim, pastor, quando eu estava afastado, eu pensei até em me matar. Mas eu só não me matei porque eu sabia que se eu me matasse, eu iria para o inferno. Olha só. Você sabia que nos dias de hoje, há servos de Satanás que têm pregado acerca do suicídio de uma forma a ser conivente com o suicídio? Você sabia? Essas pessoas são verdadeiros mensageiros de Satanás. São servos de Satanás. Mas amanhã eu vou falar mais a esse respeito à luz da Bíblia. Então, o que acontece? A pessoa, ela por temor a Deus, ela diz, não vou fazer isso. Eu vou invocar o nome do Senhor. E ela invoca o nome do Senhor e o Senhor vem ao seu encontro, vem ao seu socorro. Mesmo as pessoas que elas estão afastadas, né? Elas sabem que se elas se arrependerem, confessarem o seu pecado e deixarem, elas alcançarão graça e misericórdia no Senhor. Inclusive, às vezes, Satanás engana alguns que estão afastados, fazendo eles pensarem assim, na última hora você pede perdão, na última hora você pede perdão, na última hora você pede perdão. Tem muitas pessoas que hoje elas estão no inferno porque elas acreditavam que na última hora ela iria pedir perdão. Só que ela não sabia quando seria a última hora. E ela foi surpreendida. E a morte veio para ela de uma forma assim tão rápida, tão instantânea, que ela não teve tempo nem de piscar. Ela morreu com o olho aberto e quando alguém chegou e viu, ela já estava morta com o olho aberto. Alguém teve que bater assim, ó, de forma suave, claro, né? Para fechar os olhos dela, porque a morte veio de uma forma assim tão repentina que ela não teve tempo nem de fechar os olhos. Entendeu? Então cuidado com isso, meu amigo, minha amiga, enquanto
Há tempo, volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Se porventura você começou na fé com alguém, esse alguém se afastou, permaneça com o Senhor. Você lembra dos 10 leprosos? Dos 10 leprosos, só um voltou para se entregar ao Senhor. Só um voltou para agradecer ao Senhor. Então, entenda uma coisa, a salvação ela é individual. Ninguém vai entrar de mãos dadas com ninguém no céu. A porta é estreita, entra um por um. Então, cuidado com isso. Tá certo? Então, é difícil você abater, oprimir uma pessoa que tem fé no Deus vivo, porque ela sempre tem uma palavra, um versículo guardado no seu coração. Por isso se faz necessário que nós aprendamos mais acerca da palavra do Senhor. Se faz necessário que nós aprendamos mais acerca da palavra do Deus vivo. Amém? Então você que está passando pelo vale da sombra da morte, em nome do Senhor Jesus, invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor aí, porque Ele pode te resgatar. Invoque ao Deus Todo-Poderoso. Mas pastor, eu errei, eu falhei, eu estou afastado. Então a Bíblia fala acerca de um jovem filho do rei Ezequias. Esse jovem, ele estava atribulado, perturbado, era endemoniado. Ele fazia tanta coisa ruim, negativa. No final das contas, ele foi parar lá no calabouço. Foi parar lá na prisão. E diz a Bíblia que lá na prisão, derrotado, fracassado, na miséria, envergonhado, destruído, ele se lembrou do Deus do pai dele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele invocou o Deus vivo e pediu misericórdia e se arrependeu. E Deus o perdoou. O nome desse jovem era Manassés. O nome desse jovem era Manassés. O mesmo Deus que perdoou a Manassés, Ele pode perdoar você também que está afastado, você que está fraco na fé. Saiba que o Senhor não estende o martelo na sua direção. Ele estende a mão para te levantar, para te colocar de pé. Mas pastor, tem pessoas, esquece as pessoas. Esquece as pessoas. Se você está afastado e você quer se levantar, se você está afastado e você quer voltar, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ignorar as pessoas no sentido do que elas vão falar, do que elas vão pensar, do que elas acham. Esquece as pessoas. Você tem que buscar focar em Deus e agradar a Deus. Várias pessoas ficam no mundo, não voltam porque ficam mais o que vão achar, o que vão pensar, o que vão falar. Problema deles. Quem for de Deus, quem tiver amor no coração, vai te acolher, vai te abraçar, vai se alegrar com o seu retorno. Agora, quem for, infelizmente, fariseu, enganador, quem for mal, vai ficar olhando para você, apontando para você, entendeu? E olhando para você atravessado, problema deles. Se Deus, que é o Pai, te aceita de volta, problema do irmão que está fazendo cara feia. Inclusive o irmão do filho pródigo agiu desse jeito. Foi falar, eu fiquei aqui o tempo todo, o meu pai nunca fez festa para mim. Esse daí rodou para lá, rodou para cá, agora voltou e o pai fez festa. Infelizmente sempre tem alguém que vai agir assim. Você não pode ficar pensando, se eu voltar todo mundo vai me aplaudir, todo mundo vai me abraçar, todo mundo vai ficar feliz. Não, quem vai ficar feliz é o Senhor. E aqueles que têm o amor de Deus no coração também ficarão imensamente felizes. E é isso que importa. Quem é de Deus vai te acolher e vai te abraçar.
em nome de Jesus. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Uma senhora estava dizendo, né, o pastor, às vezes eu ouço a oração. Que pena que às vezes é só 20 minutos, 20 e poucos minutos, no máximo meia hora. Por mim seria muito mais. Senhora, mas tudo a seu tempo, né? Graças a Deus, eu sei que faz bem para mim e para a senhora, faz bem para todos nós. Que meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, é maravilhoso, é uma bênção. Eu me alegro em ouvir isso. Glória a Deus por tudo. Mas Deus, Ele sabe a medida de tudo. Não é verdade? Então, graças a Deus. Mais um forte abraço a todos que se alegram junto conosco em meditar na palavra de Deus. É momento de oração, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, em nome do Teu Filho, o nosso Rei, o nosso Senhor, único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nós nos achegamos à Tua presença, grandiosa e poderosa. Meu Pai, eu te peço em favor de todos que estão passando pelo vale da sombra da morte. Eu te peço em favor daqueles que estão com dor no coração. Eu te peço em favor daqueles que agora estão chorando. Eu te peço em favor daqueles que estão pensando em fazer uma loucura. Eu te peço em favor daqueles que estão pensando que acabou, que está tudo perdido, que não tem jeito. Eu te peço em favor, meu Pai, desta pessoa que foi traída, foi decepcionada, foi abandonada. Eu te peço em favor dessa pessoa, meu Deus, que perdeu o emprego, que recebeu uma má notícia no dia de hoje. Eu te peço em favor dessa pessoa que descobriu que está doente, vai ter que iniciar um tratamento. Eu te peço em favor dessa pessoa, meu Pai, que vai fazer uma cirurgia de risco e ela está preocupada. Eu te peço, meu Deus, em favor dessa pessoa que vem sofrendo tanto por causa de um problema com um filho, com uma filha na família. Meu Deus, eu te peço também em favor dessa pessoa que está passando por um momento difícil no seu casamento. E por essa que nem casamento tem mais. Deus, eu te peço em favor desta pessoa que está sendo acusada, que está sendo constrangida. Eu te peço em favor dessa pessoa que está voltando para o caminho da fé. E o Senhor a abraçou e o Senhor a acolheu. E os irmãos em Cristo também o fizeram. Mas infelizmente sempre tem o joio no nosso meio para julgar, para apontar, para tentar constranger. Meu Deus, mostra para esta pessoa que o Senhor a ama, que o Senhor a valoriza e que ela é importante para o Senhor. E não deixa, meu Deus, de forma alguma, que ela se deixe abater pelos apontamentos, pelos julgamentos, enfim. Que ela foque tão somente no Senhor e se firme na fé para nunca mais se afastar de Ti. Deus, aonde chega esta oração, chega o Teu auxílio, chega o Teu socorro, chega a Tua mão poderosa. Aonde chega essa oração, chega o Teu milagre, o Teu Espírito, chega a salvação, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus.